Estamos aqui hoje com a Gisele Kobayashi, no espaço novo da Thaís Fiorellini, coach, né, que já entrevistamos em outra oportunidade. Ela estava com um espaço novo na vida do Adolfo André e gentilmente nos cedeu para vir aqui, porque a Gisele, que eu vou apresentar agora para vocês, ela é parceira também da Thaís no Disciplina, na parte financeira. O Disciplina ele tem 3 pilares, um deles é o pilar financeiro e a Gisele é consultora financeira. Então, eu gostaria de apresentar a Gisele, queria que ela falasse um pouquinho do trabalho dela e quem ela é, o que você já estudou. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Alcione. Obrigada pelo convite. Como você mesma disse, meu nome é Gisele Kobayashi, eu ministro palestras e cursos na área financeira e também presto assessoria na parte de investimentos para pessoas físicas, empresas, sempre focado no lado financeiro. Muito bom. Eu que te agradeço, Gisele, por estar aqui com a gente. Hoje o assunto é um pouco diferente do que a gente costuma abordar. Acredito que a parte financeira na vida das pessoas é bastante importante, se não uma das mais importantes. E por isso eu achei bem pertinente a gente abordar alguns assuntos com a Gisele, porque ela vai poder esclarecer alguns mitos que a gente tem, que nem sempre são verdadeiros, e também dar um direcionamento do que é bacana a gente ter como guia para fazer aí na nossa vida financeira, o quanto isso pode nos atrapalhar durante o dia a dia. Gisele, eu queria começar te perguntando se você tem mais clientes na parte empresarial ou pessoa física? Não, a maioria é pessoa física. E eles te procuram mais pensando em que objetivo? Normalmente eles pensam na parte de investimento. Mas nem sempre, quando a gente começa a fazer a consultoria, a gente vai partir para o lado do investimento, porque aí a gente começa a analisar e ver que a pessoa não tem nenhum planejamento ainda feito. Então é exatamente isso que eu estava pensando. A educação financeira talvez seja um primeiro passo para a gente falar aqui, porque no Brasil a gente não tem uma cultura hoje de falar sobre educação financeira desde pequeno com os filhos. Na nossa família, nós não fomos habituados a isso. Então, eu creio que isso, por si só, já dá talvez um programa inteiro, né? E a educação, sim, é o pilar aí de todo o resto que vem como consequência. Então, você também faz um trabalho nesse sentido? Sim, com certeza. Da família e tanto de criança, a parte de educação mesmo, né? Desde um planejamento de como lidar de forma saudável com o dinheiro. E você pode explicar um pouco pra gente como Claro. funciona? Normalmente os atendimentos, começando por atendimento, né? Eu faço a primeira análise, onde eu analiso a situação do cliente, como que ele se encontra, se ele faz um planejamento ou não. Então, depois a gente parte para uma segunda reunião, onde eu faço um cronograma e que a gente traça todos os objetivos para ver se a gente consegue fazer esse planejamento acontecer. E uma terceira parte que a gente vai fazendo um acompanhamento sempre, pode ser semanal ou mensal, e para acompanhar realmente se esse objetivo está sendo alcançado e se eles estão tendo disciplina para fazer tudo acontecer da forma correta. Muito bom. Então, a gente vê que, na verdade, é um coach financeiro praticamente, né, Gisele? Praticamente. Porque vai estar aí orientando as pessoas a buscarem caminhos a serem seguidos somente na área financeira, Sim. né? Permeando isso. Que muitas pessoas que me procuram, às vezes, pensam que nem é o financeiro que está atrapalhando para atingir os objetivos, né? Ela pensa simplesmente no investimento, eu não sei onde investir, quais produtos. E aí ela começa a perceber que alguns sonhos e objetivos ela não consegue realizar pela falta de planejamento, né? É muito interessante esse assunto e eu creio que não dá para a gente falar nele sem passar também pelo endividamento. Porque imagino que quando você vai conversar com as pessoas e vai descobrindo aí quais são os percalços do caminho e quais são os desafios de cada família, de cada empresa ou de cada pessoa, você descubra que há alguns problemas nesse sentido, né? Comenta pra gente um pouquinho, Gisele, o que você sabe hoje sobre endividamento no Brasil, inclusive de dados, se você tiver na cabeça, e qual que é o seu trabalho em cima disso com as pessoas? Hoje, os últimos dados que a gente teve de endividamento, principalmente em cartão de crédito, que é que tem os juros mais altos no Brasil, cerca de 70% das pessoas que estão endividadas é no cartão de crédito. Ou seja, ela não consegue mais pagar, ela vai pagando só aquele mínimo da fatura e essa dívida vai virando uma bola de neve.
Então, hoje os brasileiros eles estão assim endividados e não conseguem sair dessa dívida. Eles não conseguem, mesmo quitando o mínimo ou tentando cortar gastos, ela não consegue sair dessa situação porque ela acaba financiando em juros mais altos. E também tem o cheque especial, que eu acredito que seja outro vilão. Sim, é um dos mais altos também, que o ideal vai fazer uma dívida, vai precisar, por causa de algum imprevisto, tentar ir para produtos que os juros são menores. Agora, trazendo para a realidade da empresa, toda essa situação que a gente está falando, né, Gisele, de endividamento, cartão de crédito, cheque especial, a gente sabe que temos como hábito ficar contando os dias para o nosso pagamento cair ali na conta corrente e geralmente, pelo que você estava me falando antes da gente começar a entrevista, se não me engano, 40% das pessoas elas recebem, quando recebem, é para pagar alguma dívida. Sim, elas passam, né, um mês esperando para que esse dinheiro caia na conta, né, receba o salário para quitar dívidas. E com isso a gente pode calcular e imaginar o quanto que perturba no ambiente de trabalho, no seu dia a dia, o quanto que deve atrapalhar. Comenta um pouquinho pra gente. Com certeza, né? As empresas hoje, eu tenho trabalhado em palestras para funcionários, os empresários estão preocupados com o seu quadro de colaboradores por esse motivo. A maioria está endividada, ela está pensando durante o trabalho, durante o dia do trabalho, ele está pensando simplesmente nas dívidas que ele não está conseguindo pagar e isso interfere diretamente na produtividade do funcionário, consequentemente da empresa, né? Não, sem dúvida, porque aí é o resultado de todo mundo que está envolvido, Sim. né? E a gente sabe que perturba mesmo, né? Coisa que no dito popular a gente fala tira o sono. De fato, tem muita gente que perde mesmo o sono, né? Com isso. E, bom, o meu programa é voltado para capital humano, né, como você sabe, e por isso essa minha preocupação também de trazer um assunto diferente do que a gente vem abordando. Você falou agora um pouco do que tem acontecido dentro das empresas e você tem falado também de palestras que você dá, que você vai dar também em CIPAT. E essa parte organizacional, ela está sendo bastante requisitada, a parte financeira dentro das organizações? Sim, muitos empresários também têm procurado porque acabam, ainda mais, né, capital de giro, acaba não fazendo um planejamento correto também, é a mesma coisa, tanto pessoa física como empresa acaba se endividando e não conseguindo ter uma receita e consequentemente acabam fechando até a empresa, né, infelizmente. E isso você vê aqui na nossa região também? Você atua só aqui? Me fala um pouquinho da sua atuação. Não, eu atuo na região de Atibaia, nossa empresa fica em Campinas, então eu tenho vários clientes em Campinas e nós temos também parceiros no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Certo. E você tem visto essa situação em todas essas localidades? Sim, em todos, tanto com pessoa física quanto empresa, a situação é a mesma. A maior parte endividada. Eu acredito que fica aí uma dica para os empresários da região, para as pessoas que estão assistindo, que precisamos pensar nessa temática, né, da educação financeira, do planejamento financeiro, envolver os nossos funcionários em leituras, em aprendizados nesse sentido, numa palestra dentro de uma CIPAT ou num treinamento específico. E tá aí a profissional Gisele Kobayashi, que a gente está falando hoje, que não me deixa mentir quando eu falo que de fato isso pode tirar o sono das pessoas. E além desses temas, Gisele, você falou também no início que você é muito procurada para a administração de investimentos, para ensinar as pessoas a fazerem isso, imagino que até para administração de patrimônio. A gente já está falando de um outro patamar de serviço. Como que funciona? Na verdade, o brasileiro ele sempre teve o costume de pensar na poupança. Só que com a inflação, eles não fazem a conta, né? Nós brasileiros não fazemos a conta. A inflação acaba corroendo todo o ganho que a gente tem na poupança. Então, eu faço normalmente em cursos e palestras, tento levar o conhecimento de outros produtos que vão dar uma rentabilidade melhor em um prazo que é determinado por qualquer pessoa, né? Sim. Atualmente, você pode falar para a gente, pode deixar uma dica para as pessoas
que assistem ao capital humano, qual que seria um investimento básico? Tem um investimento que muita gente acaba não conhecendo, mas que é bem seguro, que é o Tesouro Direto, né? Muita gente acaba investindo em um fundo dentro de um banco, por exemplo, paga uma taxa de administração alta, sendo que ele pode investir diretamente no Tesouro com uma taxa menor. Olha aí, pessoal, essa é uma dica preciosa, valiosa, porque você não precisa de um intermediário aí que é um banco para poder fazer sua aplicação. Então, essas e outras dicas você pode ter com uma consultoria financeira. Acho que é por isso que é importante ressaltar o trabalho de um consultor financeiro, como o da Gisele. E queria também, Gisele, deixar esse espaço aqui para você divulgar o seu trabalho, falar um pouquinho de você e da sua carreira. Tá. Bom, eu acho que a educação, ela é o principal, é o básico de tudo, então eu só não dou cursos só com empresas e pessoas físicas, mas eu trabalho também com crianças, eu acho que é importante. A gente leva o conhecimento da educação financeira para que a pessoa possa lidar de uma forma saudável com o dinheiro. Então, que faça o dinheiro trabalhar para você e não ao contrário. Então, acho que o conhecimento é sempre o mais importante. E quem é a Gisele? Fala um pouquinho pra gente. A Gisele é uma pessoa preocupada com as pessoas, gosta de tudo organizado, de fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho que o principal do meu trabalho, que eu admiro muito, é fazer com que as pessoas atinjam seus objetivos e realizem seus sonhos. É ver a satisfação das pessoas. Desculpe, para isso você se especializou nessa área. Com certeza. O que você estudou? Conta um pouquinho pra gente. Minha formação é de engenharia. Olha que interessante. Engenheiros, aí mais um campo, hein? Que a gente vê engenheiro em tudo que é lugar, né? E por incrível que pareça, eu já fui endividada, já fiquei endividada, e foi por esse motivo que eu comecei a aprender um pouco mais. Já fiquei endividada em cartão de crédito, então eu fui estudando, comecei a me interessar por investimentos, porque aí eu consegui sair da dívida e comecei a pensar na parte de investimento. Comecei a achar interessante o assunto, prestei uma prova, tirei um certificado de agente autônomo de investimento e a partir de então eu trabalho nessa área. Agente autônomo de investimentos, interessante. Então ela realmente está habilitada para ajudar você a investir. Acho que é a pessoa mais adequada para dar umas dicas aí de consultoria financeira e de investimentos. Então é isso, Gisele, que eu queria abordar com você. Fica aí o meu agradecimento. Eu que agradeço. E você está fazendo esse trabalho tão bacana, que eu acho que é tão diferente, que a gente não está habituado a ver, principalmente aqui na cidade, na região. E eu gosto bastante de privilegiar isso. A Gisele, como eu falei no início, ela tem uma parceria com a Thaís Fiorellini, que é a coach e a criadora do Disciplina, e um dos pilares é o financeiro, e como a Gisele bem disse, nós temos que cuidar das crianças, aquelas que lá no comecinho da vida estão já formando as suas percepções e os seus comportamentos. Isso é que vai transformando, com o passar do tempo, o Brasil que a gente tem hoje e vai ter no futuro, Com né? certeza. Então não vamos formar um Brasil mais endividado, não é isso? É isso aí. Obrigada, Gisele. Obrigada, Alcione. Obrigada a vocês. Até uma próxima. Obrigada por ficar com a gente até agora.